Olá, eu sou Cacá de Barretos, comentarista de rodeio, e gostaria que vocês prestassem atenção em algumas frases que eu irei dizer. Gostaria que vocês se sensibilizassem pela nossa causa. Você sabia que com uma única doação de sangue você pode salvar até 4 vidas? O sangue doado aqui no Hospital de Amor ajuda pacientes de toda a região, inclusive vítimas de acidentes e pessoas que passam por cirurgias de emergência. É um gesto simples que faz toda a diferença. Eu dou sangue porque sei que em algum momento alguém pode precisar. Doar sangue é um ato de amor, solidariedade e responsabilidade com a vida. Venha até o hemonúcleo do Hospital de Amor Barretos. Doe sangue, salva vidas. Doar sangue é um ato de amor. Faça parte dessa corrente do bem. Então, eu gostaria também de dar um recado todo especial a você que vem à nossa festa, a Festa do Peão em agosto. Coloque no seu radar, na sua agenda. Venha nos ajudar também em agosto, que nós sempre estamos precisando de sangue. É indolor, não te custa nada, basta ter boa vontade. Conto com você. Olha só. É de lá, Na Roça, Águas de Santa Bárbara 2026, de 13 a 16 de fevereiro, no recinto de festas. O nosso carnaval é diferente. Rodeio profissional em touros e grandes shows. Sexta, dia 13, tem Natan, Henrique e Jean. Sábado, dia 14, tem Taeme e Thiago. Hoje aventura agora ficou só ai que top. Domingo, dia 15, tem Cleiton e Romário. E aí eu chorei. E segunda, dia 16, tem Luan Pereira. Da Roça, Águas de Santa Bárbara. O carnaval mais sertanejo do Brasil. Entrada franca. Realização Prefeitura Municipal. Apoio Câmara Municipal de Águas de Santa Bárbara. O que seria da estrada sem o destino? O que seria da emoção sem o encontro? O que seria de nós sem o encantamento? Sem a experiência, sem a surpresa, que torna tudo inesquecível. De 20 a 30 de agosto de 2026, eu, você e todos os brasileiros que amam viver o Barretão temos um encontro marcado. Prepare-se! Barretos 2026.
71 anos. O Brasil se encontra aqui. O maior rodeio da América Latina, Barretos, já tem data marcada para esse ano de 2026. Será de 20 a 30 de agosto. Espero lá. Hoje o Dedo de Prosa tem o privilégio de receber esse grande empresário do meio rural, do agronegócio, que tem história, Adaldio José Castilho Filho, o conhecido Adaldinho. Adaldinho, eu vou falar algumas coisas aqui, se eu errar, você me corrige. O Adaldio, ele tem confinamento, ele cria quarto de milha, manga larga, planta tudo que você pode imaginar, até banana, e milho, soja. Adaldinho, prazer enorme recebê-lo aqui. Eu tenho certeza que vai ser um dedo de prosa, vai ser uma mão de prosa. Não, muito obrigado, Cacá. É um prazer estar aqui no seu programa. É sempre para mim uma honra. Te conheço lá de Barretos, a gente participando do Team Penny, né? E nunca imaginei que você ia me convidar para vir aqui. Mas estou muito satisfeito e espero corresponder, né, Cacá? Isso, eu não tenho a mínima dúvida, Adaldinho. A bagagem que você tem. Eu assisti uma entrevista sua no MFcast, que eu também tive o privilégio de participar. Teve um corte lá que bateu a casa dos 12 milhões de visualizações. E o Roberto e o Walter Celani, lá você ouvia pergunta de dois. Aqui vai ser só a metade, vai ser uma dose mais simples, mas eu tenho certeza que isso vai dar muito certo. Adaldio, conta um pouco da sua infância. Bom, a minha infância foi o seguinte: eu morava com meus pais em fazenda e naquela época... Região de Novo Horizonte? Novo Horizonte, é. Na beira do Rio Servo, a gente tinha fazenda, chamava Fazendinha, mas antes da fazenda Servo Grande. E naquela época era tudo sertão. No passado, Novo Horizonte não tinha usina, era mais gado, tudo gado. Pecuária, né? Pecuária no geral. E eu fui criado ali, ainda sempre, quando acaba a luz eu lembro, não tinha luz, era por querosene, lamparina, na ocasião, para tomar banho quente, tinha que pôr lenha no fogão. Então, eu fui criado em fazenda, vendo as coisas do dia a dia de fazenda, que o movimento era gado, era cavalo, era lavoura, e eu sempre fui, assim, uma criança interessada. Eu já acordava com um lacinho na mão, ganhei do meu tio Cito, que é o Cesar Castilho, um lacinho, antigamente falava que era cor de mateiro, e eu andava com ele. Eu tenho as fotos de menininho, pequenininho, com lacinho. E, então eu fui criado praticamente num mundo totalmente diferente do mundo de hoje. Porque antigamente não tinha, eu acho que nem televisão, então a gente vivia o dia a dia vendo a atividade da fazenda. E aquilo entrava na cabeça da gente. Ah, eu quero ser um bom peão. Ah, eu queria mexer com as coisas que a época proporcionava. Tanto meu vô, eu lembro que ele ia para a fazenda, a gente morava lá, ele arreava o cavalo dele, colocava a gente na cabeça do arreio, ele falava, vamos na maternidade ver as vacas. Até hoje eu tenho isso. Eu chego na fazenda, eu tenho que ir na maternidade. Por quê? Porque tem uma memória afetiva de que meu avô levava a gente para ver o bezerro. Então ele falava, vamos ver o bezerro, se o bezerro nasceu bom, se a vaca é boa. E então eu tive uma infância no agro, tanto na pecuária como no boi, muito saudável, né? Então, e aí mudamos para a cidade para estudar, e foi um choque muito grande para mim, porque eu não fiz o pré-escolar. Quando eu entrei no grupo, eu não conseguia acompanhar a classe, e eu tive muita dificuldade. A professora punha as coisas e eu não conseguia acompanhar, não sabia. Os meus amigos eram os animais.
Tanto é que teve que levar um coelho lá para ficar comigo dentro da classe, senão eu queria fugir E você era tímido, não tinha coragem de perguntar quando tinha dúvida ou não? Não, eu não perguntava, eu era totalmente introvertido, eu ficava quietinho, humildinho ali, com medo de tomar bronca. Não, aliás, uma coisa que talvez nós não somos orientados. Aquele aluno que não leva dúvida para casa, que pergunta, que questiona, ele sai, eu estou falando, isso vale até os dias de hoje. E se ele for para casa sem dúvida, ele não precisa estudar muito em casa. Mas eu também tive esse problema, eu era muito introvertido. Adaldi, eu fui gago. Você está entendendo? Então eu ia numa casa de uma irmã, ela me oferecia um lanche, uma broa, um pão de queijo, eu morrendo de vontade. Ixi, mas foi muita vez. Eu falava que não. Abri uma geladeira, eu morria de medo. Mas eu não sei o que aconteceu comigo, Adaldi. Logo depois... Mudou. Opa, se deixasse eu levava a geladeira embora. Né? Mas vamos lá, você está na escola, no começo, no grupo, com aquela timidez. Aquela timidez, aí eu tive a dificuldade para acompanhar a classe e tal e coisa. Foi aonde eu chegava em casa, eu não acompanhava, e aí eu falei, mãe, eu não consigo entender, eu sou burro, mãe. Porque aí os amigos começaram a zoação, sabe, tal. Enfim, mas aí a minha mãe falava, meu filho, se esforça, você apenas não fez o pré, mas com esforço e fé, tenha fé, reza, que Nossa Senhora vai te ajudar, o Espírito Santo... Mas era um sofrimento, né, Adaldi? Meu naquele Jesus, momento. só Deus sabe o que eu passei. Bom, resumindo, aí eu comecei a me esforçar e comecei a acompanhar. E depois, eu amava tanto o cavalo que meu pai gostava muito de cavalo, de doma, os peão domava, tinha muito peão. Aí eu comecei a aprender a domar com meu pai com 12 anos de idade. E aí eu desenvolvi muita técnica, eu fui um apaixonado pelo cavalo, aí desenvolvi muita técnica. Aí o cavalo me ajudou a vencer os obstáculos que eu achava de complexo, de incapacidade, de inferioridade, de fazer alguma coisa. E aí eu comecei a me aperfeiçoar no cavalo. Depois teve umas provas funcionais que o pessoal ia lá fazer e eu queria ter um quarto de milha, meu pai não quis dar um quarto de milha para mim, aí ele falou que eu tinha que vencer provas funcionais com manga larga do quarto de milha. Aí eu aprendi a laçar bezerro, me esforcei muito e treinei muito, tinha que pular um cavalo correndo. Resumindo, consegui vencer laço de bezerro 3 anos e virei criador de quarto de milha pelo esforço. Então, mas você disputou provas de laço no manga larga. Laço de bezerro, né? Laço de bezerro. Que naquela época não tinha team rope e eu também não aprendi no team rope. Mas você disputava com o pessoal do quarto de milha. Sim. O pessoal do quarto de milha que vinha de Prudente, do rancho quarto de milha. Inclusive, a presidente hoje, que é a Mônica Ribeiro, ela ia menininha em Novo Horizonte fazer as provas. Ela era craque desde aquela época. Eu lembro da Mônica, ela ganhava todo mundo, na baliza, no tambor, e eu lembro que ninguém tinha. Que é a atual presidente da BQM. Atual presidente. Então eu conheço ela desde que menina, você está entendendo? E ela sabe da trajetória, porque Novo Horizonte foi aonde alavancou as provas do quarto de milha. Hoje está no Brasil inteiro, mas Novo Horizonte, na década de 60, começou 70 mesmo. 70, né? Ali, eu nasci em 61, eu ganhei a primeira prova, eu tinha, acho que 14 anos. Foi década de 70, essa história aí. É isso aí. E aí as provas era lá. O doutor Heraldo Pessoa, pai do Loli, era o primeiro presidente da BQM, ia todo mundo, aí o pessoal de Bauru, o pessoal de Prudente. Era uma época maravilhosa na minha infância, na minha adolescência, e memórias muito boas, o cavalo. Então, isso aí ajudou a formar a minha, assim, a minha força, a minha fibra, que eu tinha que lutar para... Você foi destravado pelo cavalo. Exatamente, é essa a palavra. Eu fui destravado pelo cavalo e eu comecei a descobrir que a vida
para mim ter alguma coisa, eu tinha que me esforçar e lutar. Não adianta eu pegar de mão beijada ou reclamar que eu não conseguia. É o que a minha mãe sempre falava. Até hoje, se eu vou fazer alguma coisa, eu escuto a voz da minha mãe falando que já faleceu. Se esforça, meu filho, que com esforço Vai que dá. que você vence e tenha fé. Isso aí serviu para minha vida. E estamos aqui até hoje lutando. Não, mas aí você falou da sua infância, eu também passei por isso, da serpentina no fogão, e eu gostava, meu banho era duradouro, só que a caixinha de água quente lá da fazenda era bem pequenininha, e eu gastava quase que toda a água, né? E eu convivi com a lamparina também. Mas isso aí, meu pai me punha muito no serviço. Imagina um molequinho de cidade, mais pequeno. Fiz muita cera, estourava calo, né? E no começo tinha muito medo. Eu lembro a primeira vez que eu estava num cavalinho pequeno, chamava cochicho, um piticim, que numa lagoa, ele abaixou para beber água, meu pai, brabo, solta a rédea, moleque. A rédea foi lá na orelha do cavalo. E eu comecei a chorar, falou, você não é homem, não? Não, se vira aí, a hora que ele levantar, você vai lá e consegue, espincha, dá um jeito. Né? Então meu pai era brabo demais. Mas eu me pôs no trabalho, eu tinha um ritual, né? Que eu já contei isso aqui também várias vezes. Eu bati o milho para as galinhas, né? O milho com palha e sabugo. Fiz muito isso. Eu tinha Descascar milho no sabugo aqui, fiz muito. Você pega a espiga de milho, tira um sabugo e faz aqui. Nossa, para não coisar a mão. Não, eu batia num toco para as galinhas, mas depois lá pros capados era esse ritual. Só que eu tinha que guardar o sabugo com a palha, levar um pouco para pôr fogo. Acender fogo. Eu lembro disso tudo. Não, mas isso é bom demais, né? É bom demais. Poucas pessoas viveu isso. O Adaldo, mas aí você já no começo da adolescência, você teve dúvida que você fez agronomia em Espírito Santo do Pinhal. Você teve dúvida na hora de escolher o seu curso ou você já foi... Não. Você não teve dúvida com a zootecnia, veterinária, não? Muito. É o seguinte, como eu gostava muito de animal e o meu dom que Deus me deu para animal, boi, cavalo, bicho, certo? O meu sonho era ser um veterinário. Certo? E meu pai não influenciou, não. Ele nunca falou o que eu tinha que fazer. Mas aí, quando eu fui chegando próximo aí do terceiro colegial, eu comecei a pensar, olha, eu já sou um veterinário prático, eu sabia palpar égua, com 13 anos eu aprendi a palpar égua sozinho, que naquela época não tinha quem palpava égua. Eu punha as éguas nas manjedouras e aí eu ia palpar, não achava nada. Aí eu comecei a pegar a égua que estava com o bricheio para mim ver como é que é. Eu palpava, aí pegava a cabeça do potro e tal, aí fui diminuindo. E às vezes morria algum animal, ou cobra pica, ou morreu lá, o que eu fazia? Eu abria, pegava o útero, examinava como era, mas isso eu tinha 13, 14 anos. E aí eu comecei a melhorar a minha palpação, porque eu vi como é que era. Resumindo, aí com 30 dias, depois com 18 dias, eu ponho a mão lá, sabia se... Ultrassom você nunca nem precisava. Não, então, mas naquela época não tinha. Nem tinha, né? Eu sei. Não tinha isso. Enfim, então, de tanto que eu gostava dos cavalos. Então, aí operar, a bronema, eu mesmo operava o bronema. Nossa, quanta bronema eu operei e castração. O que provoca a bronema? Não, é uma mosca, é uma larva. Agora é a época dela, da chuvarada, essa mosca de estábulo, ela vem, ela começa a furar e coloca... Os ovos nos olhos do cavalo. No óleo, qualquer ferida, né? Uhum. Bom, resumindo, mas aí eu fiquei pensando, falei, talvez se eu fizer agronomia, essa área eu não entendo.
que eu entendia mais da área de animal. E eu tinha uma facilidade. Falei, aí a voz falou, faz agronomia. Que os bichos precisam comer. E aí eu agradeço que eu fiz agronomia, me abriu a visão minha que eu tinha da época. E aí eu aprendi a mexer com muita coisa, porque só na agronomia 84 cursos de informação, só que na minha época era agronomia zootécnica. Eram as duas coisas no mesmo curso. Tinha agronomia fitotécnica, que você só ia mexer. E eu eu fiz a agronomia zootécnica. Então, praticamente, não me aprofundei, mas eu fiz os dois cursos num curso só. E veterinário era paixão. E em Espírito Santo do Pinhal, que a faculdade de agronomia, eu fiz engenharia civil, mas muitos amigos, né, era uma escola muito bem conceituada. E você morava em República? Morava em República. E isso, morar em República também é uma lição, né? O que você me fala disso? Muito. Morar em República é muito importante. Agora, tem uma vantagem. Eu vejo muitos estudantes, lógico, que ele tem que aproveitar, mas eu fui um estudante já focado no que eu queria na minha vida. Eu, assim, estudei, mas eu queria crescer. Como assim? Como eu aprendi a comprar e vender com meu avô quando eu era novinho, que eu não contei a história, eu contei lá, lá que é longa. Então, a minha ideia era aproveitar a faculdade para mim ganhar um dinheirinho. Por quê? Porque meu pai dava o dinheiro contadinho, não tinha sobra para despesa de mês. E eu queria ter mais dinheiro. Então, eu saía da faculdade e eu ia negociar. Eu comprava bezerro e comprava muita novilha lá na região de Minas e vendia em Novo Horizonte no fim de semana. Então, quando eu formei... Mas como é que você transportava isso? Coisava caminhão. Eu sempre usei meu crédito e eu comprava no prazo e vendia. E quando eu formei, eu já tinha muitas cabeças pagas. Então, eu fui um estudante que eu assim, pegava cavalo para domar. Eu ia lá no Joel Novaes e no Oscar Janes, que era o Rubens Novaes, eu ia lá domar cavalo. Então, eu não perdi, ou assim, como é que fala? O que eu fazia antes. Você deu continuidade. Isso. E a necessidade fez o sapo pular, né? Porque você queria dinheiro. Isso, eu queria ganhar uns troquinhos. E não perdeu tempo. Não perdi tempo. Então, mas tudo bem. Eu tinha uns amigos lá que só pensava, né? Tudo bem. Cada um... Cachaça, festa, cada um com seus problemas, né? Cada um... Eu nunca, assim, preocupei, nunca julguei e não tenho capacidade de fazer isso. Eu sempre toquei a minha vida independente da dos outros. Você entendeu? E graças a Deus formei e fui trabalhar e gosto de trabalhar. Já tomei tanto prejuízo porque eu sempre fui uma pessoa que eu acreditei no lado bom do ser humano. Isso é verdade. Talvez a minha mãe me criou sempre para ter uma espiritualidade do lado de Deus. E eu sempre fui uma pessoa que eu busquei ter Deus perto de mim. E isso fez com que eu tomasse muito tombo de acreditar em pessoas que às vezes chegou perto de mim. Você tinha boa fé, né? Essa é a palavra, é a boa fé. E eu tomei muito prejuízo na vida, que eu voltei lá para trás. Mas eu comecei outra vez. E hoje, graças a Deus, com a graça de Deus, que eu falo muito dele, se não fosse, assim, uma união e uma maneira que eu aprendi a conversar com o universo, com Deus, e ainda bem que eu trabalho para o dono do mundo. E eu peço, quando eu estou na dúvida de alguma coisa, eu peço iluminação dentro da minha alma. E por isso que a gente tem que procurar se conectar muito, muito com o mundo de Deus. Ele é invisível, como a imagem, o celular, tudo é invisível. A onda é invisível, mas ela existe. O vento é invisível. Quando ele sopra, você sente, mas ele é invisível.
E as coisas de Deus é invisível. Agora, se você não acreditar em você, não acreditar numa força maior que criou tudo perfeito, o ecossistema, você fica refém somente dos 5 sentidos vitais. O que é refém dos 5 sentidos vitais? Você só traz a informação do que você trouxe de fora, não o que você nasceu por dentro. Mas isso é falta de espiritualidade, né? Que das pessoas... Não, mas aí eu também não tinha. Quando eu buscava somente fora, eu não conseguia achar. Aí eu comecei a ler livros que mostrou o meu valor, mostrou a minha essência, e aí mostrou o que vem do mundo de Deus, que está em abundância no universo, e o que vem do mundo material. E aí é um assunto complexo que hoje eu falo que a pessoa cria nuvem de ilusões, que essas nuvens de ilusões impede você de crescer no mundo criado por Deus. Por quê? Porque você enxerga através dos 5 sentidos vitais. Você acredita em coisas que é você que valoriza e é você que segura, tipo orgulho, arrogância, prepotência, raiva, ira, inveja, mágoa, desejar o mal, não perdoar, desejar que o outro se ferra. Isso faz mal pra gente. Não, e reclamação, vitimização, se fazer de coitado e sempre culpar o outro. O maior problema da humanidade é que ninguém agradece nada. Aí eu aprendi a agradecer. Gratidão é muito importante. Mas eu já fui da época da reclamação. Quando eu era da reclamação, eu não conseguia sair do lugar, eu só andava para trás. Aí quando eu entendi que Deus já me deu tudo, eu tinha que passar a agradecer. Quando você agradece, você agrada o mundo de Deus. Aí ele começa a mostrar outros valores para você. Então hoje eu sou um cara dependente. Eu sei que eu sou muito conhecido, mas eu acho que a gente tem que sempre buscar a humildade, a simplicidade e nunca querer atrapalhar ninguém na vida. Porque quando você não atrapalha os outros, o importante é a vida fazer de você uma pessoa que vive no ecossistema, vamos falar, populacional, sem desejar coisa ruim para ninguém. É isso aí. Perfeito. Adaldi, mas aí você fala, você formou em 84? 84. Aí, mas você nunca trabalhou em nenhuma empresa, nunca, sempre, aí você conseguiu formatar a sua vida. Foi. Você deve ter traçado um objetivo. Foi. Tracei. Aí você chegou em Novo Horizonte, canudo na mão. Não, aí eu cheguei canudo na mão, achei que ia trabalhar para o meu pai, porque ele tinha patrimônio, terra. Certo? Tinha certo porque era o que ele queria. Aí eu lembro na reunião do escritório, pai, formei, e agora? Onde eu vou trabalhar? Não, você vai trabalhar, você vai se virar. Mas como? Eu formei, o senhor queria que eu formasse, o senhor tem terra, tem as coisas? Não, você tem que trabalhar por conta. Aí eu falei, meu Deus. Bom, resumindo, ele deu um recado para você. Você aprendeu na teoria, vai aprender na prática e depois você volta. Ou não foi assim? Não, não foi assim. Ele quis que porque a gente, vou ser sincero, eu devo voltar um pouquinho. Nós cobrávamos muito do meu pai. Pai, hoje eu sou pai, minha filha já cobrou de mim. Precisa fazer tal coisa. Pai, vamos fazer tal coisa. Porque quando a gente é jovem, você tem aquela vontade de executar as coisas. Ainda você sai de uma faculdade, você quer pôr em prática. Mas o conservadorismo de um pai, ele tem medo da sua ideia. Ele conhece a dele. Bom, hoje eu posso falar isso. E a gente apertava ele. Aí ele falou, não, é o seguinte, já que vocês querem fazer tanto... Você era em quantos irmãos? Dois? 3. Mas minha irmã não apertava meu pai. Ele falou, já que vocês querem fazer tanta coisa, vocês vão se virar. Ele fez o que, seu irmão? Ele foi até no último ano de agronomia, depois ele parou. Tá. Né? Bom, resumindo, aí ele falou, não, mas eu vou dar um começo para vocês. Mas isso depois de 2 anos de formado.
E 2 anos ele E nesse intervalo você... Não, nesse intervalo eu fui pro comércio do gado, porque eu sabia, tá. porque eu já tinha comprado Sim. lá, só que aí eu montei a companhia de rodeio com o Barra Mansa. O Barra Mansa é crioulo nosso lá, nasceu na fazenda do Tio Euclides, conheço ele desde menino. Ele falou, Adáudio, eu queria vir voltar para Novo Horizonte, aí eu queria que você montasse uma companhia de rodeio, eu estou no Paulo Emílio, eu conheci o Paulo Emílio, mas eu quero mudar para Novo Horizonte. Aí eu montei, vendi tudo que eu tinha, montei, e aí não deu certo nada, aí eu voltei para trás. Então, uma companhia de rodeio, você tinha estrutura também? Tinha tudo, montei. Igual um circo, montava... Mas aí não deu certo, não decolou, aí o que eu tinha juntado na minha vida, na faculdade, trabalhando, foi pro buraco. Foi aí que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque aí... Você falou, eu fui no fundo do poço, do fundo do poço. Aí eu não tinha dinheiro para nada. Aí o meu emocional mudou. Aí eu comecei a ficar negativo, reclamar, lamentar. Foi aonde eu conheci, né, a filosofia da Seishonoye e comecei a ler os livros A Verdade da Vida. E aí eu fiz uma promessa para Deus. Como é que chama? Masaharu Taniguchi? Masaharu Taniguchi. É. Eu sempre fui católico, mas eu não sabia conversar com Deus. Aí ele me guiou através dos livros e eu aprendi a conversar com Deus e eliminar o que é do mundo de Deus e o que é do mundo da ilusão. O mundo da ilusão é o que não foi criado por Deus. Aí eu organizei minha cabeça e passei um processo de gratidão e perdão. Amor eu já tinha. Então... eu comecei a perdoar todas as pessoas que me prejudicou, que me zoou. Aí eu fiz muita oração do perdão para as pessoas. E aí eu comecei a repetir várias vezes, muito obrigado, meu Deus, por tudo. Eram os exercícios que eu tinha que fazer para nascer na minha alma. Você escrevia ou só mentalizava? Não, eu mentalizava. Eu falei 8 horas seguido. Muito obrigado, meu Deus, por tudo. Porque quando você fala muito obrigado, meu Deus, por tudo, você planta no seu subconsciente, porque o ser humano, Cacá, ele tem domínio do consciente. O subconsciente é o que vai tocar a sua vida futura. O seu subconsciente é a memória que você tem. Então, desde o dia que você nasceu até o dia que você morrer, tudo que você trazer no seu consciente e processar um pensamento... ou ele armazena aqui, isso você sair como palavra, ele vai para as pessoas. Então, eu comecei a plantar gratidão e parar com a reclamação. Eu mudei o foco, porque em vez de eu ir para essa estrada aqui do sofrimento, de falar que eu era azarado... Da lamentação, reclamação. Eu comecei, falei, não, Senhor, eu quero seguir a sua linha. Eu quero agradecer tudo que o Senhor já fez e pedir perdão de tudo que eu deixei de agradecer. E o Senhor sempre me doou, entendeu? Porque o amor de Deus, ele é incondicional, você acreditar ou gostar dele. É que nem um pai. Um pai, se eu tiver 3 filhos, perguntar, filho que você ama mais? Eu amo meus 3 filhos igual. Que filho que você relaciona melhor? É o que conversa comigo, e Deus é assim. Ele é pai de todo mundo, do que acredita nele, o que não acredita nele. Agora, o filho que conversa com ele vai levar vantagem. Ele vai receber uma bagagem maior. Ele vai, então... Adaldi, mas aí você quebrou, você cresceu espiritualmente, você adubou a sua mente. Exatamente. Você regou, tirou as ervas daninhas. Foi isso aí. Você ficou um cara otimista. Muito, muito. Hoje eu sou extremamente otimista. Por quê? Porque a força do ser humano está na energia mental dele que conecta com o universo. Por quê? Porque, vou dar um exemplo. Existe uma hidrelétrica. Ela gera uma energia. Ela ilumina uma cidade do tamanho de São Paulo. Mas você não enxerga, né? Então, o que acontece? Agora, uma simples lâmpada pertence lá àquela energia que saiu daquela companhia. E Deus é assim com a gente. Todo filho dele está conectado na energia dele, mas se eu não ligar um interruptor para acender a luz, ele não vai acender para mim. Bom, você se recuperou emocionalmente. Você começou a partir de então... Não, aí eu parti no comércio do gado. Então, do gado, aí... Não, aí eu fui trabalhando no comércio de gado, trabalhando. Ligava, não tinha celular, eu usava crédito. Então, não deu certo a companhia de rodeio, a minha esposa montou uma loja,
Eu andei de Fusca velho 5 anos, minha mulher andou de bicicleta e eu garrei conversar com Deus, agradecer, pedir iluminação, garra, determinação, fé e pedia para Deus me mandar cliente. Então, mas você comprava gado? Você tinha um Não. lugar para... Não tinha. Aí eu comecei a plantar. Não, eu fui muito assim. O que acontece? Eu não tinha terra, mas naquela época não tinha muito arrendamento de cana. O que eu chegava? O Cacá tava um pasto ruim. Aí eu comprei um trator velho. Eu ia no Cacá e falava: Cacá, me arrenda esses 20 alqueires de terra. Você não tinha dinheiro para plantar. Eu formava os 20 alqueires com mombaça e explorava. Você me dá 1 ano de pasto de graça e eu te devolvo o pasto. Fiz muito isso. Então, e depois eu comecei a ter parceiro. Antigamente o cara pegava, eu tinha 50 novilhas. Cacá, você quer pegar 50 novilhas? Não tinha esse negócio de partir lucro? Não, tinha. Os parceiros me ajudou muito. Por quê? Porque ele levava, eu pegava 25% das crias. 75% era do parceiro, porque ele cuidava da vaca. Só que depois de 3 anos, o que acontece? Eu tinha a vaca, o capital da vaca que foi feito no pasto do outro. Hoje não existe mais isso. Então eu cheguei a ter muita vaca, 1.100 vacas. Só quem era o peão era eu. Então eu teve uma época da minha vida que eu me esforcei muito. E você não tinha peão e não tinha terra e tinha 1.100 vacas. No pasto dos outros. Sim. Mas aí eu vendi tudo, meu sogro falou: não, você tem que... eu não tinha mais espaço para vaca, os parceiros começaram a vir negócio de cana, Adaldo, vou ter que devolver vaca. Daí um dia eu estava meio desorientado, que eu não sabia onde levava as vacas. Eu fui numa fazenda procurar arrendamento, aí ele falou: não, que tal fazenda ela vai arrendar. Aí cheguei lá na outra fazenda, o cara falou: não, ele não vai arrendar, ele quer vender um pedaço de terra aqui. Aí eu falei pro meu sogro, falei: o cara não tô conseguindo. Ele falou: vende tudo essas vacas suas. E compra uma terra. Compra um pedaço de terra. Falei: mas eu não tenho dinheiro para comprar terra. Bom, resumindo, ele falou: não, vai que eu vou te ajudar, eu dou uma parte e... Vamos fazer uma ilação aqui, um exercício. 1.100 vacas. Se eu for 4.000 cada uma, tá bem pago ou não? Então você tinha um capital de 4.400.000. Que eu construí assim no comércio. Não, espera um pouquinho. Um alqueire de terra por 400.000 tá dentro, tá fora? Tá não, a terra era mais barata, a terra era barata. Não, eu sei, mas vamos fazer como se fosse hoje. Então, a princípio, hoje você teria 11 alqueires. Mas você lembra quanto que você comprou? Eu lembro, comprei vacas? Muito. Não, você vendeu... Cacá, eu lembro que essas 1.100 vacas, eu fui em Sinop, ele dava um alqueire de terra em Sinop para troco de uma vaca. Puta merda. Mas eu sei de história de o cara deu uma mula com troco de 50 alqueires de terra. Eu lembro disso, Só que o seguinte, era uma fazenda... tudo a minha vida está na mão de Deus. Graças a Deus, deu certo. Só que eu continuo trabalhando muito. Aí eu diversifiquei. Aí tomei outras pialadas. Eu comprei o primeiro pedaço de terra. Aí fiquei descapitalizado. É a hora que eu juntei um gadinho. Aí eu vendi para uma pessoa, ele me tomou tudo. Levou um cano? Levei o cano. Comecei... Eu já levei 3 canos grandes. Mas aí, uma coisa eu aprendi nas leituras. Não reclamar. Aí, é muito doído o que eu vou falar. Eu comecei a entender que se eu tomei o tombo, foi porque eu acreditei na pessoa. Não foi a pessoa só que me deu o tombo. É muito difícil essa interpretação. E aí eu não comecei a emitir onda negativa. Por exemplo, eu vou vender um gado para você. Você fez uma oferta. Eu aceito se eu quiser. Aí eu vendi o gado. Aí você se atrapalhou e perdeu. 90%, 100% o Cacá me enganou. Aí eu comecei a achar o equilíbrio. Espera um pouquinho. Se eu acreditei nele, se ele é desonesto, eu também acreditei. Então eu aprendi, é muito difícil isso, e eu aprendi a não reclamar.
Porque quando você não reclama, Deus vê a sua alma. E quando Deus vê sua alma, Ele te dá iluminação. Ele não vai te dar nada material, não. Ele quer que você se esforce. Às vezes Ele quer mudar o rumo. E eu entendi que quando eu dei a primeira atrapalhada da minha vida foi com a companhia de rodeio. E Deus quis mudar a minha vida. E Ele mudou. Falou, isso aí não é para você. Não, não é para você. E outra coisa, você tem que aprender a conversar comigo. Certo. Por quê? Porque Deus ama todos os filhos dele igualzinho. Agora Ele gostaria que você só reconhecesse Ele. É isso aí. E eu passei a reconhecer através da gratidão. O Adaldo, você que, igual você falou que você diversificou aí, e depois em todo o comércio é o melhor segmento do mundo, que todo mundo fala. Você tem que comprar bem, é a condição, e quando você compra bem, você tem a condição de vender bem, de ter um lucro e fazer a máquina girar. Quando que você despertou, você recebeu algum sinal, você é temente a Deus, que você deveria partir para a agricultura? Você lembra de alguma? Sim, lembro. Foi quando eu decidi fazer agronomia. Porque eu sabia que a agronomia ia me abrir o horizonte de utilização da terra. E isso eu ia aprender novas tecnologias de produção. E aí eu decidi fazer agronomia. E aí eu parti para aprender a plantar. Foi trator emprestado. Primeiro milho que eu plantei foi... Na matraca? Não, foi na ferramenta. Cultivar milho na ferramenta no burro. Na chapa, né? Na chapa. E aí eu lembro que eu fiz... Carpideira, né? Carpideira. E, enfim, aí eu fui... E hoje eu tinha um sonho na faculdade, mas naquela época ainda era muito ter pivô. Aí eu passei a ter irrigação, motor... Não, mas você começou na irrigação, não foi com pivô, foi com aspersor. Nossa, canhãozinho Prona, o motor MWM, barra 125/4. Eu tinha 6 mil metros de cana, eu plantava feijão. Eu precisava trabalhar. Eu queria trabalhar, só que eu não tinha terra. Então eu arrendava a terra para plantar feijão. E o seu pai assistia tudo isso? E seu pai tinha terra? Mas muito, pai, todo mundo. Mas ele fez certo, eu agradeço ele. Ele fez a gente lutar, a gente se espernear. Você tá entendendo? E você aceitou, não reclamou? Nunca berrei. E eu ajudava ele ainda nos cavalos, porque eu amava os cavalos. Eu sei que se começasse tudo outra vez, eu começo tudo outra vez se precisar. Mas se Deus quiser, não vou precisar não. Por quê? Porque eu sei que Deus está do meu lado. Então, Adaldo, mas assim, depois do gado, qual foi a primeira coisa que você plantou? Foi feijão? Não, a primeira coisa que eu plantei foi milho. Aí eu fazia a conta que eu queria ter gado. Eu falava assim, mas eu não tenho dinheiro para comprar gado. Eu vou plantar lavoura, que aí eu ganho um dinheirinho no lucro no meio e compro gado. Aí eu compro o gado e dou pro parceiro. Foi assim, foi de grão em grão. Você já levou algum cano de algum parceiro ou não? Não, de parceiro não, só de frigorífico. De parceiro não, os parceiros tudo bom. Os parceiros me ajudou muito. Parceiro de boi. Não lembro não. Eu levei tombo de quando eu fiz campo de semente de pastagem. Eu já mexi com semente de pastagem, eu varria sem alqueire. Isso eu tomei 2 tombos, não vou nem falar o nome da empresa. Você vendeu a semente? Eu vendi 100% da minha semente e eles não me pagaram 1 centavo. Aí, puta merda. Não, só Deus sabe. Deixa pra lá. E aí eu fiz campo de semente de feijão. 60 alqueires de campo para semente. Perdi também. Chega, já vou bater no madeiro. Chega, passou tudo. Tá bom, mas o Adaldo hoje, se fosse, eu não sou da Polícia Federal e nem da Receita. Certo. Mas você conseguiu um patrimônio considerável, você hoje
é um produtor rural multifacetado. Hoje, o que você produz? Não precisa falar em quantidade, não. Não tem nem quantidade. Não, eu gosto hoje de produzir. Eu produzo muito milho, porque eu tenho confinamento, eu faço ou silagem ou snap lade. Em vez de eu comprar o milho grão, que eu compro ainda, eu quero ser autossuficiente na produção do snap lade, que é o rolão de milho, é o milho engradado. Então eu vou colher agora. Aí, o pivô viabiliza 2,5 safras no ano. E você só planta milho ou você milho, planta... Não. Aí, o ano passado nós plantamos amendoim. Agora, na rotação do ano que vem, volta amendoim. Já plantei feijão. E eu tenho agora cana no pivô também. Só que, como eu não entendia muito, todo mundo paga a taxa de aprendizagem. Tudo que você entra novo, você paga uma taxa. Com certeza. Certo? E o pivô na cana, a variedade não corresponde. Eu vou ter que tirar para pôr uma cana que responde... De outra variedade que aceita a irrigação, é isso? Isso aí. Mas a vida é assim, você nunca vai acertar. Você tem que estar sempre buscando e não desanimar. O amendoim você planta como prioridade para fixar o nitrogênio na terra como leguminosa ou como negócio? Não, amendoim... É borborema, né? Tem um polo. E ali, vendo ali o pessoal muito bom. E eu sempre plantei de parceria com a família Gomes e... Espera um pouquinho, tem uns Gomes lá em Barretos que é plantador de amendoim. Não, esse é outro, talvez esse é outro. É por coincidência. Tem um dito Gomes lá, um grande plantador de amendoim em Barretos. E o amendoim ajuda também fazer uma rotação de cultura. E o amendoim, que nem o ano passado, foi muito ruim. Todo mundo perdeu dinheiro, porque o preço despencou, então não foi bom. Esse ano ainda esse ano eu não plantei, mas o ano que vem eu volto para o amendoim. E soja, o que você me fala dela? Não, soja eu não planto soja, porque a soja é para grandes extensões. Eu sou mais concentrado nas coisas que eu uso mesmo. Milho, no caso, né? No milho. E o amendoim, ele remunera muito mais o dobro da soja, o amendoim. A palha do amendoim você pode usar como cama de baia? Dá certo? Pode, dá certo. Amendoim é uma boa cultura. Eu plantei muito tempo feijão e, enfim, agora eu plantei sorgo. Quero ver quanto que vai produzir o sorgo, porque talvez eu tire o milho e eu entro com o sorgo no pivô, coisa que eu nunca fiz na entre safra agora, entendeu? Tá. Eu acho que vai ser uma boa coisa. E você confina fêmea também? Eu não confinava, mas agora acabei confinando porque são os negócios de oportunidade, de aparecer as fêmeas num preço bom. Mas eu gosto de confinar boi, porque o boi ele te dá um ganho... A conversão é maior, né? Não, é maior. Enquanto que uma fêmea você põe 4 arroba, um boi você põe 8, 8,5, 9. É diferente o valor. Agora, o boi... Tá ficando um pouco mais difícil achar. Esse ano vai ser um ano... Reposição, tá complicado? Esse ano vai ser um ano, assim... nós temos a arroba talvez mais barata ainda. O trato tá barato, isso você quer dizer? Não, a arroba do boi também. Ele tinha que dar uma alavancadinha na arroba. Você vê Argentina, Paraguai, tudo tá com a arroba em dólar maior do que a nossa. Eu tenho acompanhado. Nossa carne em dólar é barata. Nos Estados Unidos tá quase o dobro, é 120 dólares uma arroba. Agora nós aqui tá com 58, 59 real o dólar. Mas tudo bem, é lei da oferta, da procura. Os grandes frigoríficos sabem que o confinador engordou o boi, tem que vender, então eles administram muito bem isso e a gente tem que lutar para se proteger. Agora, este ano, pelo abate de fêmea, 2, 3 anos, ciclo pecuário,
vai ter, o bezerro já está ficando difícil. Eu acredito que vai diminuir, não sei, a exportação bombando, com tudo, e o preço não vai. Então, mas o mercado interno, porque esse dia eu vi um cara falando assim que essa taxa de desemprego, né, que é divulgada pelo IBGE, e que eles levam em consideração os brasileiros que são desses auxílios aí, né? E a economia, o poder aquisitivo, dizem, eu não sei também, eu não sou desse mercado, o que faz o preço, aliás, eu não entendo disso, né, da carne no mercado interno é o consumo. E o brasileiro está sem renda, quando eu falo povão, né? eu também não entendo muito essa conta, porque abate de boi todo mundo quer, os frigoríficos estão com as escalas curtas. Aonde está indo a carne? Alguém está consumindo. Então, mas sempre, sempre o pecuarista que está dando a fatia dele de contribuição. E às vezes muitas pessoas não sabem que o pecuarista, ele depende de comprar ou um boi magro, esse boi magro depende do recriador comprar um bezerro, o comprador de bezerro depende de um criador de vaca. É uma cadeia, né? E outra coisa, não tem hoje, assim, uma política voltada à retenção de matriz, porque pode, não vai dizer que vai ter, mas está diminuindo o rebanho do mundo. O consumo de carne está aumentando, só que não tem incentivo para a fêmea. Então, para você comer um bife, mesmo quem é contra o agro, mas ele almoça, ele janta, ele toma café da manhã, sai de alguém que produziu. E se comer alguma coisa que tem carne, tem que sair da vaca. Porque a vaca enxerta, gera um bezerro, o bezerro nasce, o bezerro cresce, vira um boi e depois ele vai... Ele é terminado. Ele é terminado e vira o alimento. Agora, eu não sei como o pecuarista de vaca aguentou com o preço baixo do bezerro. Dos três... 2021 ainda teve um preço do bezerro razoável. Aí o bezerro despencou, agora a pessoa ela precisa pagar as contas, ela tem compromisso. O que ela faz? Vende a vaca. Vende a vaca. E aí não tem o bezerro. Então é preocupante, porque eu mesmo estou tendo dificuldade para ter reposição no confinamento. Você compra bezerro, garrote ou só boi magro? Eu só compro já o boi magro acima de 12 arrobas. Porque eu não tenho pasto para recriar. Existe o recriador. Só que o recriador precisa do criador de vaca. Então é uma cadeia, mas tudo bem. A gente tem que estar atento e talvez esse ano, contra a escassez, eu falo. Quando falta um produto, mesmo que eles administrar o preço começa a pressionar alta. O mercado, né? É mercado. Agora, quando tem excesso de oferta, ele segura o mercado. Tá bom, Adaldio, você não compra bezerro, mas eu vejo, já vi assim, às vezes eu acompanho alguns leilões, uma bezerrada boa, Nelore, eu vejo falar em 15, 50, e sei lá, vamos facilitar a conta, R$16. Ou seja, uma arroba de R$480 e um boi a 320, como é que essa conta fecha? Não, é o seguinte, o que acontece? A recria de um bezerro bom, um bezerro que tem genética, ganho genético, ele vai te diluir na recria esse valor. Se você comprar um boi magro, mal comprado, e for direto para o confinamento,
você não tem tempo de recria. E aí, se a arroba cair nesse período que você está engordando ele, você tomou tinta pesada. E muita gente saiu da atividade. Porque ou não travou, ou não comprou uma put, enfim. O que acontece? Eu, hoje, não tenho domínio na venda 100% do meu boi. E nem da compra. Então eu preciso produzir. Por que eu tenho pivô? Eu estou tentando fazer meu custo de alimento mais barato. Porque esse aí eu posso tentar minimizar ou melhorar minha eficiência. Você trava na bolsa? Já travei. Agora esse ano eu acho interessante. Já travei, já acertei, já travei, já perdi. Então, tem que estar atento ao mercado diariamente. Certo? Já uma vez, sei amigo que travou, no dia era bom, subiu R$30, teve que vender e entregar o boi. Então, eu fico meio ali andando do lado. Eu acho que você garantir um preço mínimo é o mais interessante no meu ponto de vista. Eu não entendo muito, não sou especialista, mas é o C, como é que fala? Compra eu acho que é uma put, você segura a baixa e participa da alta. É interessante. E aqui vai aparecendo modelos e negócios, né? A vida é muito dinâmica. O Adaldio, agora me explica essa história, eu não sei se é em parceria ou não, essa história de plantar banana. Olha, não, a banana é o seguinte, eu tenho um pessoal lá, uns amigos, uns irmãos, que eles não... Quando você fala lá, é Novo Horizonte. Novo Horizonte. Tudo lá é Novo Horizonte. Eu moro em Novo Horizonte. E as suas propriedades? É ali. E aí me procuraram, vamos plantar banana, como é que é esse negócio? Eu nunca falo não para nada. É isso que eu quero ensinar para os meus filhos. Nunca fecha as portas numa conversa. Esse é o detalhe. O Cacai vem falar uma coisa para ele. Não, isso aí não. Calma. Eu quero ouvir você. Você entendeu? Então, eu sou uma pessoa aberta. Você não preconcebe, você quer ouvir e refletir, qualquer assunto. Qualquer assunto. Eu estou aberto a qualquer assunto. Aí explicou para mim, como é que é isso? Assim. Vamos experimentar, sim. E para felicidade ou infelicidade, aí cada um plantou um bananal, coisa mais linda. Mas parece que é assim mesmo a vida. O preço fez assim, ó. Ficou menos que preço de banana. Entendeu? Não virou nada. Segunda vez, não virou nada. Aí eu ia desanimar. Vamos dar mais uma tentada. E vamos dar mais uma tentada agora. Eu não vou desistir na primeira vez. Entendeu? Estou mudando o perfil, nós vamos plantar agora irrigado. Então eu sou uma pessoa assim que... Quando você fala que não virou nada, foi em relação ao preço ou à praga? O preço e a praga. Vem em dose dupla. Não vem, porque você tem que aprender. E nada é fácil. Mas eu acho que agora está um pouco mais dominado. Tem chance de ir para frente. O Adaldio, você tem 2 filhas e você ganhou um temporão. Ganhei um temporão. E você, como diz o caipira, você vem botando reparo nele. Vem pondo reparo. Você acredita nesse menino? Acredito muito, tanto no menino como nas minhas filhas, que são maravilhosas, me ajuda muito. E só que o menino anda comigo, né? Ele veio para somar nas minhas deficiências. Eu falo que Deus escolheu um para vir ajudar eu. A minha deficiência é a parte de maquinário. Eu tenho muito maquinário, mas eu não sou muito chegado em maquinário, sou mais chegado em animal. E ele veio, Adaldinho, para complementar a minha deficiência.
E ele Ele entende. veio ocupar aquela lacuna Isso mesmo. que você é deficiente. Eu sou deficiente. E ele entende bem de maquinário. E hoje, 15 anos, eu já confio, mas não é de hoje, já faz 3, 4 anos. Ele entende dos maquinários, porque ele teve um jogo que ele ganhou, Farm Simulator, e ele jogou isso muitos anos, comprando fazenda, maquinário, plantando soja, plantando milho, fazendo. Então, no jogo, ele aprendeu a trabalhar, plantar, que colheitadeira que compra, que trator que compra, que esparramador, que caminhão. Então, o jogo ensinou ele. Eu lembro que uma vez ele comprou uma propriedade no jogo, mostrou a casa muito bonita, poucas vezes eu vi ele. Aí, a casa lá, galinheiro, fazenda, eu lembro até hoje. Tinha tudo a fazenda dele. Outro dia eu cheguei, ele falou, vou vender aquela fazenda. Ué, mas por quê? Dá muita despesa, é muita sede, muita isso, muita aquilo, não dá. Eu preciso. Então, o jogo mostrou que. Que mansão em fazenda é mico, uma das coisas. Desde que você, assim, utiliza ela para a família. Aí não é mico. Sim. Você está entendendo? Porque é uma maneira de se unir a família. Tá, não, entendi. Se você tem e quer a família unida, faça uma boa casa e tenha animal para criança. Porque se você quiser uma sucessão, a sucessão tem que começar no amor da criança. Porque se eu criar um filho longe de uma propriedade, ou uma propriedade só é agrícola, ele não tem contato com o animal, ele não desenvolve aquele amor, aquela paixão, aquele carinho. Então ele desenvolve apenas um sentimento de número. Eu não sei se eu me expressei bem, mas... Não, entendi, deu para entender. O animal, você tem uma vivência. Nasceu o patinho lá, minha neta vai lá, vovô, nasceu o patinho, vamos... Então eu sou uma pessoa que eu tenho essa visão. Então um dia você vai ter o prazer de ir numa propriedade que eu montei uma fazenda mas é para família. Então lá eu tenho carneiro, eu tenho porco, caipira. Mas nem sempre foi assim, né? Não. Isso aí, depois que você atingiu o estágio, Sim. Você falou, pera um pouquinho, aí eu vou... Isso. Agora, no caso do exemplo do seu menino, eu acredito que essa fazenda do jogo, ele estava no início, e ele percebeu que não era o momento de fazer aquilo. É que nem eu, muitas coisas na minha vida, eu abri mão, coisas que eu era apaixonado, para mim poder organizar a minha vida. Então agora eu posso ter a casa, eu posso ter o meu capricho, porque esse capricho faz bem para mim, de ver minha família feliz. Vovô, vamos lá ver a porca que pariu. Pega o leitãozinho. Não tem valor para outros, para mim tem. Vovô, vamos ver o coelhinho que nasceu. Vamos ver o bezerrinho, vamos ver o potrinho. Eu fico muito satisfeito. Agora, tem pessoa que só é número. Tem a pessoa que ele é tão obcecado com dinheiro que às vezes ele é pobre, não convive com a família. É aquela história, né? Existe a ganância e existe a ambição. Eu acredito até que a ambição não seja de todo mal. Eu penso até que a ambição, até certo ponto, antes ela é positiva. Agora, a ganância já é outra história. A gente não pode julgar, não sei, mas eu tenho uma filosofia que para mim viver bem, eu tenho que trabalhar muito. Mas para mim trabalhar muito, eu tenho que ter harmonia com meus colaboradores, com a minha equipe, com a minha família. Eu tenho que ter saúde, então paz, aquela fé e sempre o pensamento positivo. Nunca dúvida, porque Deus fala, Ele te deu os talentos que é a sua vida.
Eu falo que a vida já é um talento de Deus. Você está entendendo? Agora, você não pode ficar ali só achando que todo mundo tem que fazer por você. Você tem que fazer pelos outros. Você tem que desejar, você tem que orar, você tem que agradecer, você tem que proporcionar. É isso a vida. Com toda certeza. Adaldio, faltou um assunto que você gostaria de abordar? Não, fica talvez para uma próxima para falar do Cindy, porque estendeu muito. A raça Cindy hoje é uma raça que... Não, mas dá tempo. Eu acho que a Cindy, esse negócio do leite aí, eu penso que a história da lactose... Não, mas senão fica muito longa, né, Cacá? Vamos deixar para uma próxima. Você me convida para uma próxima vez, a gente vai falar sobre Cindy, sobre... Manga larga, quarto de milha, as histórias para trás, né? Não, mas o que me chamou a atenção, e foi em Barretos, eu não lembro que ano que foi aquilo, que na prova do Tim Penny, que é a prova da família, que é disputada por um trio, devia ter, sei lá, tinha outros trios de manga larga? Não, tinha gente, né? Então tinha... 2003. Vamos falar 5 cavalos manga larga e 300 quartos de milha. Não sei se... Não, foi. Será na realidade? Eu lembro, a classificatória foi quase 1000 passadas, não estou falando cavaleiro, foi 1000 passadas para tirar 10 finalistas na classificatória. Foi 2003. Aí a gente venceu pela primeira vez o campeonato nacional, que era o rodeio nacional, e depois nós disputamos o internacional. Nós ganhamos 2 provas no mesmo ano em Barretos. Nós ganhamos o rodeio nacional e depois nós ganhamos o internacional. 2 vezes nós fomos campeão. Ou seja, quem que fazia parte do trio? Não, o Tchãozinho, que tem a boiada, o Tchãozinho do Vale. Lá de Sales, não é? De Sales. Do lado ali. Nasceu fazenda nossa. E o Zé Mário Vilela, que também nasceu fazenda. Nós fomos criados tudo junto. Então, só que nós vamos voltar na ativa, viu, Cacá? Esse ano esse menino aqui tá correndo muito bem em prova. E eu tô voltando pros cavalos agora. Então, mas às vezes as pessoas ficam sem entender. O que eu quis dizer, que tinham 100 trios formados por outra raça, por quarto de milha, e um trio só do manga larga foi campeão 2 vezes no mesmo ano, como o Adaldio falou, em 2003. Ou seja, não é fácil. Aquele recado do seu avô, né? Do seu pai, que ele te falou, o dia que você vencer um quarto de milha com manga larga, eu vou comprar um para você. Foi isso mesmo. Eu ganhei 5 cavalos. Mas deixa eu te explicar o porquê que a gente teve a oportunidade de vencer. Hoje o Tim Penny mudou. Antigamente a boiada era a boiada chucra. Hoje já estão treinadas, né? Não, foi eu que alavanquei o Tim Penny para domar boi, que depois eu levei para Barretos, um gado treinado. Muita gente aprendeu na minha casa, que eu fui o cara que mais que ensinei coisa de Tim Penny. Até muitos campeões. Mas deixa eu te falar, como nós somos criados, eu, Zé e o Tchão, a vida inteira apartando boi em curral, como entrar num boi. Antigamente a boiada era chucra, dava estouro. E todo mundo que corria Tim Penny, poucos tinha vivência raiz de curral. Parece que teve uma alteração na regra parece que agora... Mas mesmo assim os boi é fácil. Agora, com boiada chucra, aí a gente que foi criado em fazenda levava vantagem no passado. Não tinha curso de apartação, não tinha curso de workhorse, mas nós tinha curso da prática de fazenda. Como entrar num boi, como se posicionar num boi. E o boi chucro é totalmente diferente do boi treinado. O boi treinado qualquer um faz timpane. Você chega lá, vê o número, falou, o boi já sobe e entra lá. Então, o timpane no passado era uma prova muito gostosa e trabalhada. Agora você precisava ter conjunto.
Você e seu cavalo e sua equipe. Correr na direita e na esquerda no meio tem... Tinha tudo isso. Isso é importante? Não, é importante, mas do jeito que ficou agora, você entra lá, o boi já sai. Antigamente você tinha que tirar boi. Então você tinha que ter esquema. Para boiada, você descia as pontas, meio segurando, o meio entrava, esse aqui e saía. O esquema nosso era assim. Porque geralmente os boi chucro, eles saem para as pontas. Então eu vejo hoje a turma cercar no meio, porque é boiada mansa. Nós não, a gente corria assim. Você corria as duas pontas, o meio que entrava primeiro. Por quê? Porque você entra aqui, o boi queria subir. Então, a hora que esse saía, um entrava. Mas era meio... E dava certo. Então, o Adaldio, mas eu penso que essas provas cronometradas, né? E hoje tem aquele ranch short. Que, como diz uma mulher, um dia chegou lá no hotel e falou assim, eu tô acompanhando aí meu filho, que é daquela prova que arranca o short. Né? E vem crescendo muito, no mundo inteiro, né? Não, porque ela facilita, o leigo, o quarto de milha foi muito inteligente, ele agregou muito o jovem, as famílias, ele abriu o leque, e o rancho short é uma prova que ela é mais técnica, mas ao mesmo tempo ela não é tão difícil, e ela não é correria. Então, o leigo, ele participa. É uma prova de fácil entendimento, né? É isso aí, exatamente. Assim, só para arrematar, uma curiosidade. O quarto de milha, é uma raça relativamente nova. Procede a informação que ele veio do Mustang com puro sangue inglês ou é outra cruza? Não, isso aí eu não sei a fundo, mas eu sei que eram os cavalos de corrida. Que é o puro sangue inglês. Exatamente. E eram os cavalos que tinha não um final tão... Eles até um quarto de milha ia muito bem. Que é em torno de 400 metros. Exatamente. Então esse cavalo foi assim sendo trabalhado pelo gado. Eu não sei a história a fundo, mas eu sei que a origem foi esses cavalos e eles tinham mais massa muscular. E aí o americano trouxe técnica espanhola, que poucos sabem, porque a equitação espanhola, que foi pan-americana, e se tornou a rédea, se tornou, né, o spin, que era a pirueta. Então, a técnica americana, lá atrás, teve uma escola espanhola que adaptou ao country americano. Adaldio, eu gostaria de agradecê-lo pela presença, um papo deveras agradável, né? Obrigado. Como se dizia antigamente, e a sua participação foi muito elucidativa, né? Esclarecedora, e o próximo capítulo nós vamos reservar para o gado Sindh, que é um gado indiano, é um zebu, e tem a história que ele migrou quando houve a divisão da Índia, né, que surgiu o Paquistão. Agora a característica é o leite A2, é isso? Isso, A2. Onde que a lactose... Mas vamos deixar isso aí para uma próxima oportunidade. Isso. E vamos deixar em suspenso, né, naquela expectativa. As suas considerações finais, Adaldio. Bom, minhas considerações finais, cara, é só de gratidão, parabenizar você e falar para quem nos assistiu que se a pessoa tem um sonho e se for unido a Deus com gratidão e com foco, todo mundo consegue. O que quer, né? O que sonhou. Quer. Então, é isso aí. Meu muito obrigado e que Deus abençoe seu programa e todas as pessoas que nos assistiu aí. Adaldio, muita gratidão. E você que nos acompanhou, até o próximo Dedo de Prosa. Muito obrigado. Olá, eu sou Cacá de Barretos, comentarista de rodeio, e gostaria
que vocês prestassem atenção em algumas frases que eu irei dizer. Gostaria que vocês se sensibilizassem pela nossa causa. Você sabia que com uma única doação de sangue você pode salvar até 4 vidas? O sangue doado aqui no Hospital de Amor ajuda pacientes de toda a região, inclusive vítimas de acidentes e pessoas que passam por cirurgias de emergência. É um gesto simples que faz toda a diferença. Eu dou sangue porque sei que em algum momento alguém pode precisar. Doar sangue é um ato de amor, solidariedade e responsabilidade com a vida. Venha até o hemonúcleo do Hospital de Amor Barretos. Doe sangue, salva vidas. Doar sangue é um ato de amor. Faça parte dessa corrente do bem. Então, eu gostaria também de dar um recado todo especial a você que vem à nossa festa, a Festa do Peão em agosto. Coloque no seu radar, na sua agenda. Venha nos ajudar também em agosto, que nós sempre estamos precisando de sangue. É indolor, não te custa nada, basta ter boa vontade. Conto com você. O que seria da estrada sem o destino? O que seria da emoção sem o encontro? O que seria de nós sem o encantamento? Sem a experiência, sem a surpresa, que torna tudo inesquecível. De 20 a 30 de agosto de 2026, eu, você e todos os brasileiros que amam viver o Barretão temos um encontro marcado. Prepare-se! Barretos 2026, 71 anos. O Brasil se encontra aqui. Carnaroça Águas de Santa Bárbara 2026, de 13 a 16 de fevereiro, no recinto de festas. O nosso carnaval é diferente. Rodeio profissional em touros e grandes shows. Sexta, dia 13, tem Natan, Henrique e Jean. Sábado, dia 14, tem Taeme e Thiago. Hoje se aventura e agora ficou só ai que tô. Domingo, dia 15, tem Cleiton e Romário. E aí eu chorei. E segunda, dia 16, tem Luan Pereira. Carnaroça Águas de Santa Bárbara, o carnaval mais sertanejo do Brasil. Entrada franca. Realização Prefeitura Municipal. Apoio Câmara Municipal de Águas de Santa Bárbara.
Welcome to the Cowboy Zone Online. A plataforma digital do rodeio. Informação, interação, ideias e novos rumos e parcerias para o esporte mais radical do planeta.